Oi, Matt, tudo bem? O que você está lendo? Oi, Lu. Estou lendo um livro de poemas de Federico Garcia Lorca. Minha mãe comprou no mês passado e eu aproveitei para ler. E está gostando? É bom? É sim, é muito bom, mas tem uma coisa que eu acho um pouco confusa. O quê? Federico Garcia Lorca é um poeta que pertence à geração do 27, e pelo pouco que eu sei sobre esse grupo de escritores, se caracterizavam por ser cosmopolitas, por estarem abertos às inovações estéticas da época. E este livro está centrado exclusivamente nos costumes dos ciganos. Não encontro o cosmopolitismo. Melhor repassemos a aula de literatura espanhola e depois voltamos a discutir sobre o assunto. Vamos, Matt, lembremos juntos do que nos explicou o professor. Oi, gente! Como estão? Hoje vamos ver as características de uma geração literária que surge na Espanha, no final do século XIX, e que se reconhece com o nome de Geração do 98. Eu nunca tinha ouvido falar. Qual é a característica dessa geração? Vamos por partes. Primeiro, temos que repassar brevemente os acontecimentos históricos mais importantes dessa época. Vamos ver, alguém se lembra do que estava acontecendo no mundo e na Espanha no final do século XIX? Especificamente, que fatos relevantes podemos mencionar a respeito da política, da economia e da arte em geral? Pois durante essa época, o positivismo alcança sua máxima expressão. Por isso, existe uma confiança absoluta na ciência e na possibilidade de explicar o mundo de um modo racional. Ao mesmo tempo, existe uma fé ilimitada no progresso. Em relação aos movimentos artísticos que surgem na época, pode mencionar-se o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo. Exato. Agora vamos revisar juntos cada um desses movimentos. Os parnasianos pretendiam elaborar uma espécie de fusão entre a arte e a ciência. Também procuravam a impessoalidade do criador de uma obra artística, uma demanda de plasticidade verbal. E além disso, este movimento, junto ao simbolismo, são considerados promotores de uma nova estética que surge na América a partir do poeta Rubén Darío, chamada modernismo. O simbolismo surge na década de 80, a partir de uma nova estética proposta por alguns poetas, entre os que se encontram Verlaine, Mallarmé e o jovem poeta Rimbaud. Este movimento, além disso, rebela-se contra o positivismo na medida em que seus representantes, a partir das suas obras e da estética plasmada nelas, questionam a pretensão de explicar tudo através da razão e da ciência. Esses poetas proclamavam a existência do mistério, do enigma, daquilo que está além e que confirma a impossibilidade de explicar a realidade em forma racional, não é? É sim, e além disso, afirmavam que a música era a essência da vida e por isso queriam que os versos fossem musicais. Neste sentido, o poeta devia se concentrar no ritmo, nas rimas e na harmonia. Também diziam que o mundo não podia ser refletido na literatura tal como é. Pelo contrário, só podia ser representado. Dessa maneira, a literatura consistia para eles em simbolizar uma ideia. Por isso, os simbolistas não mencionavam as coisas pelo seu nome, e sim sugeriam, ou seja, simbolizavam. O modernismo americano se caracterizou, entre outras coisas, pela incorporação de novos metros na poesia, como algumas variantes do endecassílabo. Também foram retomados alguns metros antigos, alguns da época medieval, como o monorrimo, onde todos os versos mantêm a mesma rima, ou o hexâmetro greco-latino. Também por representar as impressões que causam as coisas e não as coisas em si, ou seja, tal como são no mundo. Isso foi chamado impressionismo literário, pois as coisas se representam tal como são vistas pelo poeta. Excelente! É preciso lembrar também que os temas do modernismo estão vinculados com a angústia vital, com o tédio e o desencanto, com o exotismo e com as viagens, entre outras coisas. Além disso, tomaram como símbolos tudo que tivesse certa elegância plástica, por exemplo, o cisne, o pavão real, a flor de lis. Agora que já repassamos os três movimentos, para poder entender a geração do 98, temos que saber que surgiu mais ou menos ao mesmo tempo que o modernismo. Então são movimentos muito parecidos. Apesar de que surgiram quase ao mesmo tempo, é necessário diferenciá-los, já que ambos os movimentos são propostas estéticas diferentes. O que está acontecendo na Espanha durante essa época?
Apesar de que existe um descontentamento geral em quase toda a Europa, na Espanha esta característica se acentua ainda mais, pois existia um marcado mal-estar interno como consequência, entre outras coisas, da guerra contra os Estados Unidos em 1898, que durou uns poucos dias, mas provocou a perda da soberania sobre Cuba, Porto Rico e Filipinas. Muito bem, gente. Agora podem ir para o recreio, que quando vocês voltarem, vamos continuar. E, Mati, o que você diria agora sobre os poemas de Lorca que você leu, os do romanceiro cigano? Que se bem Lorca pertence à geração de 27 e comparte certas características de dita geração, também apresenta uma estética própria. E que traços compacte como os escritores da sua geração? Por exemplo, a sua formação cultural, também o cosmopolitismo, principalmente em relação às viagens. Lorca realizou muitas viagens. Claro, como o resto dos seus companheiros. Mas neste livro de poemas, baseou-se nas características dos ciganos espanhóis. Apesar disso, esteve aberto a outras influências estéticas.